Olá, geminiano! Seja muito bem-vindo, você que é de Gêmeos ou você que tem ascendente em Gêmeos. Seja muito bem-vindo aqui à sua previsão. Vamos trabalhar aqui com uma data importante, a data da lua cheia, que ocorre agora no dia 5 de novembro, a exatos 13 graus do signo de Touro. Vamos entender o que essa lua cheia vai te revelar, colocando em pauta o tema principal, a grande revelação, porque a lua cheia ela tem de fato essa intenção de colocar em pauta um tema, revelar uma situação. É isso, a lua cheia ela revela uma situação, tá? E eu já quero aqui te parabenizar, você ficou em segundo lugar, vocês estavam lá atrás, parabéns, viu? Então já curta bastante aqui o canal, se inscreva, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva e curta o canal e compartilhe com aquelas pessoas que você gosta, que você gostaria que ouvisse essa previsão, tá bom? E muito, muito obrigada. Vamos então aqui entender o que está falando aqui essa lua cheia. Eu quero recordar, falando da lunação que ocorreu lá no dia 21, tá, de outubro. E esta lua, ela mexeu com um setor que fala muito do seu bem-estar, que fala de namoro, fala de romances, fala que tem processos também um pouquinho de inveja, umas coisinhas assim. Não vou me aprofundar, tá? Vou deixar aqui no card para vocês, se eu me lembrar de colocar, se não tá aqui no histórico do vídeo, é o vídeo anterior, é a última temporada. Se você ainda não assistiu, assista, tá bom? Porque o que nós estamos conversando hoje é a continuidade do que aconteceu lá na lunação no dia 21, tá bom? Então, nós temos agora essa lua cheia que está colocando em pauta um tema bastante subjetivo, que muitos astrólogos às vezes ficam ali avaliando como que vai dizer tudo isso, como que vai expor tudo isso. Por quê? Porque o local em que ocorre a lua cheia é um local que fala sobre discrição, ocultamento de algumas coisas, segredos ou recolhimento, pausa, tá? Então, tem bastante questões aqui que eu posso colocar e você, com sabedoria, analise o que cabe para você, tá bom? Mas o que acontece aqui, Gêmeos? Essa lua cheia, ela, de alguma forma, ela tá te convidando a você não fazer nada. Olha que doido, né? Mas é isso mesmo. A você esperar, a você se recolher ou pausar algo, aguardar, tá? Por quê? Porque coisas estão sendo movimentadas na sua vida que provavelmente pode ser que você não tenha total condição de enxergar, apesar de ser uma lua cheia, tá? Porque esse setor é assim, ou você está ocultando uma situação, tá? Então, assim, você está passando por uma situação que você prefere não se pronunciar, que eu acho isso ótimo, tá? Que você prefere ficar um pouco mais quietinho, mais em silêncio. Ou existem situações que ocorrem nos bastidores, tá bom? Então, aqui tá pedindo para que você acalme teu coração e que você busque nesse período um certo recolhimento. Por que do recolhimento? Porque é necessário. Vamos dizer assim que de repente você está pensando em conversar com alguém ou tomar aí você está sem dúvida, eu faço isso, eu faço aquilo, não faça nada. Não faça absolutamente nada, apenas espera. Espera porque o próprio céu, o próprio universo, ele vai de alguma maneira te indicar o caminho correto. Então, aqui às vezes não fazer nada, esperar, aguardar é a solução ideal para este céu que eu tô vendo aqui, tá? Lógico que tem mais coisas que eu quero trabalhar com você, porque aqui esse recolhimento, ele também pode estar mexendo com duas situações.
O seu trabalho, então provavelmente pode ser que você esteja movimentando coisas no seu trabalho que de alguma forma te traz esse recolhimento. Então você está reavaliando algumas coisas do seu trabalho e essa reavaliação fique quietinho, só observe, porque coisas estão vindo para você. O que pode, inclusive, estar falando, olha, se você mandou o currículo para algum lugar, você fez algum contato, tá falando, aguarde, espere, tá? Ou o segundo tema, isso pode, para alguns, também mexer com a parte de saúde, tá? Mas aqui eu não tô vendo nada grave, assim, tá? Mas seria assim, eu não tô muito bem de saúde, eu tô gripado, eu tô passando por alguma situação que a vida me traz um recolhimento, tá? Porque aqui tá falando que existem situações que ocorrem nos bastidores, ocorrem no oculto. E quando eu digo oculto, eu digo que talvez exista uma intervenção divina ajudando você, mas você não tá conseguindo ver, porque vem do plano espiritual. Então, mais do que mais, é um momento para você orar, orar e orar, tá bom? O poder da oração é maravilhoso, leitura de salmos, banhos energéticos, um banho que eu recomendo seria o banho de boldo, um banho maravilhoso que pode ir na cabeça, tá? Que ajuda também a gente se acalmar e a trazer uma paz para poder discernir, avaliar as coisas, tá bom? Mas é essa pausa que tá aqui. É um período para analisar a situação. É um período para você também não abrir muito a tua vida, não falar o que você quer fazer, não expor muitas coisas, tá? E aí, só colocando um detalhamento aqui em relação à questão de saúde, né? Pode acontecer com você situações que ocorrem em que você não vai poder estar em lugares, por exemplo. Nossa, me deu uma dor de cabeça enorme, nossa, não estou conseguindo, não vou conseguir participar daquela reunião. Que bom, não é para participar mesmo, entendeu? Ou então, nossa, me deu ali um mal-estar, uma dor no estômago, alguma coisa assim, eu não pude fazer tal coisa. Aqui tá falando respeite o teu corpo, respeite o teu momento. Por quê? Porque este céu, ele é um convite ao recolhimento, tá bom? E também a práticas espirituais, ok? Mas tem mais coisas que eu quero trazer aqui para você, porque você vem, né, atravessando aqui um período em que a vida te trouxe situações difíceis, porque aqui é como se você tivesse passado por uma situação que poderia ser uma difamação, fofocas, pessoas podem ter falado de você ou ter trazido alguma situação sobre a tua vida íntima e pessoal. Você passou por situações em que talvez a vida te exigiu, tá? Que você encerrasse algo. Então, isso tudo também trouxe um transbordamento emocional, em que você tem que olhar para desfechos financeiros, né? Talvez você fez algum planejamento financeiro e não deu nada. Então, o fato de Saturno e Netuno estarem em movimento retrógrado, tá? Até o final do ano, é como se você estivesse realmente reavaliando, né? Como que eu posso hoje aproveitar melhor as oportunidades e também ter a compreensão de selecionar aquilo que não é para mim, né? Porque nem tudo é para nós, nem tudo, né? Nem tudo que a gente vive tem que ser de uma maneira, daquela e daquela e daquela. Então aqui é como se você tivesse passado, Gêmeos, por uma espécie de frustração, tá? E essa frustração, ela te colocou num lugar de preciso resolver isso, não dá mais para levar adiante.
tá? E então você está encerrando aqui uma fase da tua vida que foi uma fase de muito esforço, mas não teve tanto resultado o quanto você queria, tá? Porque diversas situações ocorreram, imprevisibilidades ou situações que tiraram um pouco o teu foco ou que te trouxeram um certo desânimo, ou que te fez repensar sobre o teu futuro. Então você pode ter ficado com muitas dúvidas sobre o teu futuro. As dúvidas trazidas por Netuno são complexas, tá? Porque elas podem também se tornar paranoias, tá bom? Então, por isso que aqui eu acho que esse período do final do ano, ele está sendo muito importante e revelador para você, no sentido de que menos é mais, de que você pode buscar mais a simplicidade das coisas, você pode descomplicar uma situação que era muito caótica ou era muito difícil e que talvez você julgava que você nunca iria conseguir suportar algo e talvez você percebeu que dá para suportar. Então, resumindo, cuidado com a paranoia, cuidado com uma visão turva sobre o futuro ou com expectativas que você vem criando acerca de situações que de alguma forma você pode já estar identificando que isso era uma ilusão ou que isso não dá para carregar da maneira que você estava carregando. Então é um transbordamento emocional, mas com aspectos maravilhosos, porque tudo isso que eu estou colocando para vocês já vem de 2, 3 anos para cá, mas que agora, diante de tanta coisa que você passou, você está entendendo que está tudo bem, né? Não, tá tudo bem, eu vou encerrar esse ciclo, eu vou seguir a minha vida, eu vou fazer agora dessa maneira, eu vou fazer algumas revisões que são importantes, mas aqui tem essa bendita, porque ela é bendita mesmo, vem de Deus, pausa, introspecção, né? Aquele momento de o silêncio, né? A contemplação da vida. Às vezes a gente tem que parar para observar a nossa vida. Às vezes não, diversas vezes, né? Para quem busca mesmo o autoconhecimento é isso, a gente se auto-observa. Então parece que a vida está seguindo um curso, tá? Você está aceitando alguns processos que não estão mais no seu controle e que isso é bom. É isso que eu entendo, que isso está sendo positivo para você. Agora é o momento de você se resgatar internamente, tá? Mas eu tenho mais coisas para te dizer aqui. Mercúrio, que é o seu regente, ele está aqui no signo de Sagitário junto com Marte. Então é um período que vai aumentar muito as relações, tá? As relações sociais, elas vão se movimentar bastantão aqui. Olha que interessante, aqui nós temos uma descrição, aqui a gente tem uma pausa, ou seja, o céu está convidando você a silenciar e a pausar, mas isso não significa que as coisas estão paradas. Deu para entender? O que tá, essa pausa, ela é uma pausa espiritual para você ressignificar, para você olhar para dentro, para você entender o que é bom, o que não é, porque você se frustrou, você pode ter passado por fraudes, você pode ter passado por difamação, você criou algum tipo de dependências, carências, então tudo isso está sendo cortado da tua jornada definitivamente, graças a Deus. Mas não é um período parado. Deu para entender? O que está pausado é você com você mesmo. Se você tiver que tomar uma decisão impulsiva, não tome, analise, reflita. A lua cheia está pedindo esse silêncio. Observe, trabalhe a tua percepção. Porque aqui o Mercúrio está falando que está muito forte o relacionamento.
não só o relacionamento amoroso, mas como relação comercial, pode ser clientes, pode ser contratos, negociações, notícias, pessoas que entram na tua vida. Então aqui você está num período muito social, ou seja, você vai conhecer pessoas, você vai ter a oportunidade de assinar um contrato, tá? Ou concluir uma negociação. Olha que bacana. Lógico que isso aqui também você pode observar que tem uma pessoa extremamente agitada, né? Para quem é casado, você vai perceber o teu cônjuge mais agitado, mais assim, querendo fazer mil coisas, resolver mil coisas. E tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pela presença do planeta Marte, isso pode causar brigas, um pouco, uma agitaçãozinha ali, tá? Uma certa ansiedade aqui, coisas que precisam serem decididas. Aqui pode ser uma reunião de trabalho, aqui pode ser um projeto que você vai desenvolver, uma meta que está no teu radar. Então, eu preciso conversar com tal pessoa, eu preciso fazer uma reunião, mas concomitante, aqui está falando, analise, pause, reflita. Inclusive, aqui pode ser até que uma pessoa te procure, tá? É o que eu tô vendo aqui, ó. Uma pessoa te procure para conversar sobre um tema do passado. Olha que interessante. Uma pessoa te procure para conversar sobre um tema do passado. Ou aqui pode ser uma conversa que não precisa se tocar nada do passado, mas que vem do passado. Já vem de complicações do passado. Mas agora vem como se fosse um ajuste. Um ajuste. Aqui vai ter uma pessoa que vai te procurar para conversar, tá? Gêmeos. E aqui é um tema do passado, é uma coisa que precisa ser esclarecida, tá? Tem uma pessoa aqui entrando. Pode ser tanto relacionamento amoroso, mas aqui pode ser outras situações, pode ser irmãos, pode ser parentes, pode ser um cliente, pode ser filhos, pode ser assuntos também relacionados a um imóvel, a uma propriedade, tá? Então, vai ter aqui uma conversa, tá? Vai ter aqui uma conversa, uma coisa importante aqui a ser esclarecida, né? Algo precisa ser esclarecido aqui, tá? Então, mais um motivo da introspecção. Porque essa introspecção, ela tá ajudando você a identificar o seu valor, né? Isso é a lua em touro. Qual é o teu valor? Qual é a tua prioridade? Né? Então, você tá olhando aqui pro teu trabalho e tudo mais. Agora, vamos falar um pouquinho, lembra que, para quem já assistiu o vídeo anterior, sabe que a gente falou muito de namoro, romances, filhos e, infelizmente, um cenário mais de inveja aqui, né? E realmente aqui, se você tem filhos, vamos falar para quem tem filhos, o seu filho ou a sua filha estão passando ali por um período de mudança de crenças. Pode ser que esteja passando por uma situação em que haverá mudanças e o seu filho vai ter que aceitar essas mudanças. Mas a gente sabe, hoje a gente vive um processo geracional com os jovens muito delicado, né? Que a gente não pode, a gente tem que saber falar, senão a gente perde, né? Mas não deixe de falar, tá? Ainda principalmente se o seu filho tá passando por uma situação difícil, então talvez você tenha que realmente pegar e conversar com esse filho, né? Isso aqui pode envolver temas de estudo, tá? Temas acadêmicos, temas da escola, se é uma criança, tá? Mas é um tema, aqui pode ser também você tendo que procurar um especialista para ajudar você a lidar com teu filho. Meu filho vai começar um processo de terapia. Paloma, meu filho está indo para intercâmbio, está indo para fora do país. Então, isso me preocupa. Tem algumas coisas aqui, até envolvendo também processos jurídicos com filhos aqui,
tá? É assim, aqui o seu filho pode estar sendo julgado por alguma coisa. Ele pode estar te julgando de algo? Até pode, mas eu acho que aqui há um julgamento acerca do que vem acontecendo com teu filho. Então, abra seus olhos aí, tá? Para quem não tem filhos agora, aqui é namoro. Para quem namora, aqui há uma relação difícil, gêmeos. Por quê? Porque aqui há uma relação de controle, há uma relação de... existe algo ali um pouco tóxico, sabe? Existe algum abuso ali, mas às vezes é um abuso que a gente não consegue perceber, não consegue enxergar, tá? Então, aqui você precisaria entender o que está acontecendo nesse namoro, o que está acontecendo com essa pessoa, quais são as expectativas que essa pessoa tem, porque aqui é uma pessoa difícil, é uma pessoa que não está aberta, tá? Ou é uma pessoa que pode ter uma opinião muito, muito dura, uma opinião muito firme sobre algumas coisas. Então, isso também gera um estreitamento maior na relação. Gêmeos, então, é muito importante que você faça uma revisão sobre essa troca afetiva, tá? Porque aqui também você pode estar num namoro em que a pessoa, ela tem uma verdade absoluta e essa verdade, ela pesa de alguma forma, tá? E é uma coisa que talvez você não vai conseguir sustentar por muito tempo aqui, tá? Aqui também para outros pode ser um triângulo amoroso, né? Ah, eu tô com uma pessoa, mas me apaixonei por outra pessoa. Aqui também caberia assim, um relacionamento que você precisa resolver do passado, que é um relacionamento que talvez ainda interfira muito no teu campo emocional, psicológico, tá bom? Mas aqui cuidado, porque a Vênus está fazendo um ângulo com Plutão, né? Está fazendo um ângulo com Júpiter, então é uma coisa que é um abuso. E aqui pode ser também uma situação com alguém, não precisa ser namoro, não precisa ser filhos, mas uma pessoa que talvez é uma pessoa que pesa muito ali, sabe? Que de alguma forma oprime um pouco o fluxo do desenvolvimento de uma relação mais leve, pode ser inveja, pode ser alguma coisa pesada aqui, tá? Lógico que para cada um vai ser uma situação, mas o fato é que aqui você vai ter que se encaixar aqui na tua autoestima, naquilo que é importante para você e por isso o silêncio. É interessante aqui. Aqui na tua previsão, você está observando tudo isso em silêncio. E eu espero que você observe, porque a gente vai conhecendo as pessoas nos detalhes. É lá no detalhezinho que a gente realmente entende até onde essa pessoa vai, ou qual é o comportamento, onde aquilo leva essa pessoa, tá? Tem uma questão que você precisa avaliar aqui, tá bom? E por isso do silêncio, por isso da observação, ok? Então é isso, gêmeos. É isso que eu tenho para dizer para você. Analise, tá? Aqui também essa questão que eu tô vendo aqui de desconforto com a Vênus também pode ser até uma decisão profissional, uma decisão financeira aqui que você tenha que tomar, que você tenha que abrir mão de algumas coisas para fazer outras. Analise com atenção, tá bom? É isso que eu tenho para você. Que você tenha aqui um período abençoado, de muita luz. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais.